Estamos recebendo aqui hoje a professora especialista na nova educação na prática e consultora educacional, Bruna Cassaro. Obrigada, Bruna, pela presença. Eu que agradeço você pelo convite, por estar aqui hoje compartilhando um pouquinho com vocês sobre a nova educação. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente nessa palestra está falando um pouquinho sobre criando uma cultura aberta à inovação. Queria que você me falasse um pouquinho, né, sobre o tema, como criar essa cultura, né, de inovação. A gente fala muito, né, do que a gente percebe, o quanto o mundo está mudando, quantas coisas estão mudando, as pessoas, e a gente precisa estar atento a essas mudanças. E a educação, ela precisa acompanhar essa mudança que está acontecendo no mundo e que é importante, né? Porque é através dessas mudanças que a gente vai evoluindo, que a gente vai melhorando cada vez mais. Então, a educação ela precisa estar atenta a isso, atenta a essas inovações. Então, é muito importante a gente começar a olhar mais atentamente para a educação. Porque se a gente for perceber essa mudança do mundo e a mudança da educação, a gente percebe que a educação não vem acompanhando a velocidade com que o mundo vem mudando. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Então, quando a gente traz criando uma cultura de inovação nas escolas, é isso, é a gente começar a olhar e a enxergar e fazer a seguinte pergunta: será que a minha escola hoje, ela está verdadeiramente preparando os nossos alunos para o mundo em que nós estamos vivendo e para o mundo que está por vir? Então, isso é muito importante a gente olhar, porque se a gente continua com o olhar de uma educação que a gente tinha lá na era industrial, nós estamos agora na era digital. Será que a gente vai continuar preparando? Será que nós vamos preparar esse aluno para agora? Ou será que quando esse aluno ele se tornar um adulto, ele não vai estar pronto, não vai estar preparado para enfrentar os desafios que o mundo de hoje vem buscando da gente, vem pedindo da gente? Quando a gente fala, né, em inovação, a gente pensa muito no digital, pensa muito em tecnologia, em telas, mas inovar tá ligado à tecnologia? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque todo mundo liga mesmo, tanto inovação quanto tecnologia ao digital, a computador, a celular, né, a inteligência artificial. Mas, na verdade, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de inovação, a gente está falando de pensar, criar coisas para poder melhorar, ferramentas para melhorar ali a nossa vida, o nosso dia a dia, enfrentando os desafios. Então, por exemplo, a caneta é uma tecnologia, o garfo é uma tecnologia. Então, não necessariamente a tecnologia e a inovação precisa estar ligada a questões do digital. Então, a gente pode ter várias ações, por exemplo, em que a gente vai estar inovando, em que a gente vai estar utilizando a tecnologia e que às vezes não vai ter nada do digital e não tem problema nenhum. Como também, muitas das vezes, nós vamos sim utilizar o digital, até porque hoje nós estamos na era digital e a gente sabe sim que o digital, a inteligência artificial tem muito aí para contribuir. É uma ferramenta que nós podemos e precisamos utilizar para facilitar a nossa vida e o nosso dia a dia. E a gente não pode deixar de enxergar que isso vai acontecer. Ela está vindo aí, ela já está aqui, né? E ela está chegando cada vez mais forte e ela vai trazer muitas mudanças para o nosso mundo e a gente vai precisar, sim, de aprender a lidar com tudo isso. As metodologias ativas são inovações, assim, nas escolas? Sim, as metodologias ativas, elas são essenciais para essa preparação para esse mundo que nós estamos vivendo hoje, para o mundo que está por vir. Por quê? Quando a gente fala, né, do século XXI, a gente está ouvindo falar muito assim, habilidades e competências do século XXI. O que a gente está falando? São habilidades em que a gente tem uma atuação ativa. Então, a gente tem uma proatividade. Então, nós estamos ali, criatividade, inovação, independência. Então, a gente trabalha, a gente que está em busca dessa informação, a gente está trabalhando, pensando com criticidade as coisas que vêm acontecendo. Então, quando a gente amplia para esse olhar, não tem como eu desenvolver essas habilidades e competências na sala de aula se eu não utilizar as metodologias ativas. Por quê? Quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está falando de aprendizagem ativa, onde o aluno ele participa dessa construção do conhecimento. Ele tem uma participação ativa nessa construção. Então, por isso que é essencial hoje
nós desenvolvemos metodologias ativas todos os dias na nossa sala de aula. Se a gente não fizer isso, nós não vamos estar preparando os alunos para o mundo de agora. A gente vai estar preparando, se a gente continuar com as metodologias tradicionais, com as aulas expositivas, aonde ali a aprendizagem ela era passiva, se a gente continuar, nós vamos estar preparando os nossos alunos para um mundo, para uma era que, infelizmente, que não existe mais, né? Não estou falando que é, mas que não existe mais. Então, a gente precisa ter esse olhar aí, a gente precisa ter um cuidado muito grande para isso. E assim, só para explicar um pouquinho para as pessoas que não são da área da educação, quais são as metodologias ativas hoje que funcionam, que são bacanas em sala de aula, assim? Sim, nós temos várias metodologias, né? E é importante até a gente falar, porque às vezes as pessoas, elas acreditam que metodologia ativa é algo muito difícil, é muito complicado, eu vou precisar de muito recurso, eu não consigo. Não. A gente não precisa ter recurso nenhum para desenvolver várias metodologias ativas. Então, qual é a diferença? A grande diferença da metodologia ativa é que o aluno tem uma participação ativa na construção do seu conhecimento. Então, ele discute, ele debate. Então, por exemplo, um debate... Quando eu crio um debate na minha sala de aula, eu estou trabalhando com a metodologia ativa. Nós temos outras, como a sala de aula invertida, como a cultura maker, como a gamificação, o storytelling. Então, todas essas metodologias, elas são importantíssimas. Nós temos a rotação por estação. Então, essas são metodologias que são importantíssimas e que a gente desenvolve na sala de aula. E na hora em que eu estou desenvolvendo essa metodologia para trabalhar um conteúdo que eu vou estar dentro do meu currículo ali, eu também vou estar desenvolvendo várias habilidades e competências ao mesmo tempo. Então, é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas falam assim, Bruna, mas eu já tenho tanto conteúdo para trabalhar, como eu vou desenvolver? Gente, a gente não vai dar aula separada de desenvolver de habilidade e competência, não. Eu vou desenvolver habilidades e competências junto com o conteúdo que eu vou desenvolver. Qual que é a diferença? A metodologia que eu vou utilizar. Então, a proposta da atividade que eu dou, que eu desenvolvo com a minha turma, ela vai ao mesmo tempo que desenvolver aquele conteúdo, que construir um conhecimento em cima daquele conteúdo, daquele tema que eu vou desenvolver, ele também vai desenvolver habilidade e competência aí junto com os meus alunos. Perfeito, acho que é isso. Obrigada, tá, Bruna, pela participação, pela presença aqui. Eu que agradeço para vocês pelo convite, fico muito feliz e quero aproveitar para parabenizar aí a todos pelo evento que está maravilhoso. Parabéns.